Amém, irmãos? Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anitta, eu estou aqui para a gente estudar juntinhos um texto da irmã Vilmara Lima, chamado Não Eu, mas Cristo. E esse texto foi escrito para o Manancial, que é produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil. Ele é um devocional que tem uma meditação diária para você, baseada no quê? Na Bíblia, que é a palavra de Deus. E o objetivo do Manancial é o quê? Inspirar, exaltar e edificar a sua vida espiritual. Então, como não fui eu quem escrevi o texto, foi a irmã Vilmara Lima, o que eu vou fazer? Vou ler e contar para os irmãos aquilo que eu entendi, tá bom? Então tem que ficar bem claro que eu não ajudei a fazer nada, só vou fazer a minha interpretação. Vamos iniciar orando, pedindo ao Senhor que nos abençoe, para que a gente possa aprender aquilo que realmente é importante que nós aprendamos. Senhor Jesus, que nós possamos entender que não é o que a gente faz, não é aquilo que pretendemos que seja, mas tudo vem de Cristo e tudo é Cristo em nós. Que nós possamos entender essa verdade. Coloca no nosso coração, Senhor, aquilo que é necessário que nós aprendamos para sermos cristãos melhores. É isso que nós te pedimos, não porque a gente mereça, longe disso, mas em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, irmãos, então vamos lá, pega a sua Bíblia. Nós vamos ler o livro de Gálatas, a carta, de Gálatas, capítulo 2, versículos do 11 até o 20. E diz assim, então, o irmão Paulo, o apóstolo Paulo, confrontando Pedro, Bom, mas quando Pedro veio a Antioquia, o apóstolo Paulo dizendo, tive de opor-me a ele abertamente, pois o que ele fez foi muito errado. No começo, quando chegou, ele comia com os gentios. Mais tarde, porém, quando vieram alguns amigos de Tiago, começou a se afastar, com medo daqueles que insistiam na necessidade da circuncisão. Como resultado, outros judeus imitaram a hipocrisia de Pedro, e até mesmo Barnabé se deixou levar por ela. Quando vi que não estavam seguindo a verdade das boas novas, disse a Pedro diante de todos: se você, que é judeu de nascimento, vive como gentil e não como judeu, por que agora obriga esses gentios a viverem como judeus? Você e eu somos judeus de nascimento e não pecadores como os judeus consideram os gentios. E, no entanto, sabemos que uma pessoa é declarada justa diante de Deus pela fé em Jesus Cristo e não pela obediência à lei. E cremos em Cristo Jesus para que fôssemos declarados justos pela fé em Cristo e não porque obedecemos à lei. Pois ninguém é declarado justo diante de Deus pela obediência da lei. Mas, se a busca da justiça por meio de Cristo nos torna culpados de abandonar a lei, isso torna Cristo responsável por nosso pecado? De maneira nenhuma. Se, pois, reconstruo o antigo sistema da lei que já construí, então faço de mim mesmo transgressor da lei. Pois quando procuro viver por meio da lei, ela me condenou. Portanto, morri para a lei a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Amém? Bacana, Então, o apóstolo Paulo, o irmão Paulo chegou lá, Pedro estava com um comportamento, quando ele viu que as pessoas, os judaizantes, aqueles que queriam provar que a salvação era pelas obras, seguindo a lei, que eles queriam que as pessoas seguissem o que Moisés falou, Pedro começou a ficar esquisito e começou a não querer comer nem andar com os gentios. E o irmão Paulo aqui deu maior bronca nele, porque ele lembrou que ele estava agindo de modo errado, Nós temos que lembrar o tempo todo que não é pelo que a gente faz,
não é pelo que a gente deixou de fazer, não é pelo que a gente acha ou pelo que a gente não acha, mas a salvação é sempre por causa de Jesus Cristo, pelo sacrifício dele, vicário, quer dizer, no nosso lugar, na cruz, entendeu? Bom, a irmã Vilmara Lima escolheu o versículo 20, que diz: fui crucificado com Cristo, assim não sou eu, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Ora, aí a irmã Gilmara conta que ela estudou no seminário, certamente lá no Rio de Janeiro, e o seminário tinha como tema, como lema, este versículo. O seminário que ela estudou era o Centro Integrado de Educação e Missões, chamava CIEM, Centro Integrado de Educação e Missões. E lá ela fez o curso de missiologia, o estudo das missões. Então, diz ela, né, que quando chegar naquele lugar, já se inscreveu, é aluno, todo mundo tem que decorar aqui Gálatas 2:20. E mais do que decorar, cada uma das pessoas, cada um dos alunos é desafiado a viver o Gálatas 2:20, que diz: fui crucificado com Cristo, assim não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Ora, o apóstolo Paulo escreve esse versículo depois que ele encontrou lá com Pedro e viu que Pedro estava com medo daqueles que estavam pregando a circuncisão, daqueles judaizantes, né? E começou a se afastar dos cristãos, né? Pedro começou a se afastar dos cristãos gentios, né? Então, tipo, tô fora. E aí Paulo não gostou, condenou a atitude dele e deu um ralo nele, exortou, falou: opa, o que é isso? Não é desse jeito não. Por quê? Porque ele lembrou a Pedro que ninguém no mundo era justificado pela lei, pelas coisas que fazia, mas simplesmente era justificado pela fé em Jesus Cristo. Então, estar crucificado com Jesus Cristo é aceitar que quando ele morreu na cruz, quando ele ressuscitou, quando ele passou por esse mundo, tudo o que Jesus fez, desde deixar o seu lugar lá no céu e encarnar como homem, tudo isso é obra de Jesus Cristo. A gente não ajudou em nada. E por isso mesmo, a gente não pode ser salvo pelas coisas que a gente faz ou pelas coisas que a gente deixa de fazer. A gente só pode ser salvo da perdição, de ficar longe de Deus, pelo poder de Jesus, pelo que ele fez por nós na cruz. É o único jeito que nós temos de nos salvar. Então, quando a gente entende isso, põe isso na cabeça, a gente procura viver uma vida de forma que agrade a Deus. Uma vida que procure não ficar satisfazendo os desejos da nossa carne, os desejos que a gente quer, mas procura fazer a vontade de Deus. A gente abandona a nossa vida de tal forma que a gente quer fazer o quê? As coisas que Deus quer. A gente não quer mais obedecer os nossos desejos. A gente fica contente, se alegra em fazer a vontade de Deus. Mesmo quando a vontade de Deus não está de acordo com a nossa vontade. Então a gente fala: poxa, eu faria isso, queria fazer tal coisa. Não, mas eu prefiro fazer aquilo que Jesus está me ensinando a fazer. Então, viver pela fé em Jesus Cristo é saber que, uma vez que a gente foi salvo, uma vez que a gente confessou com a nossa boca que Jesus Cristo é Senhor e Salvador da nossa vida, Deus cuida da gente de um modo muito, muito especial. E a gente sabe que a gente nunca está sozinho. A gente sabe que Deus nos segura nos seus braços. Ele está sempre conosco, como está lá em Mateus 28, né? Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos tempos, até os tempos finais.
Lógico, lembrando que não é bagunçado assim. Sempre Ele estará conosco quando estivermos conectados a Ele através da obediência. Então, não é para você fazer o que você quer e achar que Deus vai estar do seu lado. Então, na medida que você é obediente, que você se arrepende das coisas erradas que você faz, fica tranquila, Ele vai estar com você, Ele vai segurar no braço e Ele vai estar nos envolvendo, nos cercando com os muros do seu amor. Isso faz toda a diferença na vida da gente, toda a diferença. Então a pergunta que não quer calar é: você já experimentou viver assim, crendo que a gente não está sozinho? Você já experimentou viver assim, crendo que a gente está nos braços do Senhor? Então, meu irmão, minha irmã, se você não passou por essa experiência, passe, creia. Ela acaba com a depressão, ela acaba com a ansiedade, ela acaba com tudo que possa querer nos prejudicar, porque na medida que nós entendemos isso cabalmente, a gente vai entender também que no mundo não existe coisa melhor, amém? Então você pode estar doente, pode estar aflito, pode estar angustiado, pode estar desempregado, pode estar passando por vários problemas, mas o que você tem que se lembrar que é Jesus Cristo que está vivendo por nós, Ele está cuidando de nós e Ele está nos segurando em seus braços. Nosso manancial termina assim, ó: estar crucificado com Cristo é uma bênção, não é um fardo, pois é somente dessa forma que temos vida verdadeira. Bom, meus irmãos, eu termino aqui, lembrando que o abraço é o encontro de dois corações, e é por isso que eu deixo meu abraço diário de ursa. Lembrando que abraço só não dá certo em reunião de porco-espinho. E a gente não é porco-espinho, a gente é de Jesus, por isso nós temos que abraçar as pessoas sim. Quero lembrá-los também do nosso versículo-chave, ao nosso lema aqui para 2023, que está no Salmo 73, versículo 26, que diz assim: Deus é a minha força, Ele é tudo que eu sempre preciso. Eu me despeço aqui com a palavra de ordem que é: confia. Confie em Jesus.